E aí, galera, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Sou a professora Marina e hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo de desenvolvimento embrionário, porém hoje com ênfase no conteúdo de gestação. Um conteúdo muito importante e muito bom de ser estudado. Bora lá? Bom, a gestação ela vai ser dividida em 3 fases muito importantes, que são elas o período pré-embrionário, o período embrionário e o período fetal. Começando então pelo período pré-embrionário, ele vai ocorrer a partir da fertilização até a 3ª semana de gestação. Então, nas 2 primeiras semanas vai ocorrer a fertilização, que é o início de onde vai acontecer as clivagens e a formação da mórula e do blastocisto e também da anidação. E, a partir da 3ª semana, é onde vai dar início a gastrulação, que é seguida da neurulação e a formação da notocorda. Então, o dobramento das camadas germinativas, eles formam as pregas cefálicas e caudal. E, ao final da 3ª semana, o embrião ele vai ter entre 1,5 e 3 milímetros de comprimento. Partindo então do período pré-embrionário, iremos agora para o período embrionário, que vai ser da 4ª à 8ª semana de gestação. Então, o que vai acontecer nesse período pré-embrionário? As pregas cefálicas e também caudal, elas vão tornar esse embrião encurvado. Surgem também brotos dos membros superiores e inferiores e vai ocorrer o início do desenvolvimento do coração, e dos olhos e das orelhas. E, ao final da 4ª semana, o coração ele já vai bombear sangue e o embrião ele vai passar a ter entre 4 e 6 milímetros de comprimento. Na imagem, nós então vamos ter um embrião com 8 semanas, que são 56 dias, e a partir disso, conforme o desenvolvimento do encéfalo, do coração, do fígado e membros superiores e inferiores, orelhas, nariz e olhos, o embrião ele vai começar a tornar a aparência humana. E a genitália, que ainda não está formada por completo, ela vai acabar sendo difícil de identificar o sexo desse bebê. Observa-se também a saliência do cordão umbilical e a eminência caudal que desapareceu. E vai ocorrer os primeiros movimentos voluntários dos membros e ao final da 8ª semana, o embrião ele vai ter entre 2,7 e 3,1 centímetros de comprimento. Partindo então do período embrionário, nós vamos dar início ao período fetal desse bebê, que vai ter a duração da 9ª semana até o nascimento. Então, ao entrar na 9ª semana, esse embrião passa a ser chamado de feto. Não é possível diferenciar a genitália até o final dessa semana, e a cabeça ela vai ter metade do tamanho do corpo dele. Na 10ª semana, as alças do intestino elas se encontram próximas ao cordão umbilical, e na 11ª semana, elas regridem para a cavidade abdominal. Já na 12ª semana, vai dar início ao processo de ossificação, principalmente do crânio desse feto, e nos ossos longos, que são o fêmur e o úmero. A formação da urina se inicia entre a 9ª e a 12ª semana, e ao final da 12ª semana, o feto ele vai ter aproximadamente 8,7 centímetros de comprimento. Então, da 12ª semana à 16ª semana, o crescimento do corpo ele vai começar a ser mais acelerado, os movimentos dos membros, iniciados na 14ª semana, somente vão ser visíveis pelo exame de ultrassom, e nesse período a genitália ela já vai ser bem visível, para a identificação do sexo desse bebê, e se inicia o movimento dos olhos também. Já da 17ª semana à 20ª semana, a mãe ela pode começar a perceber os movimentos fetais da criança
E na 20ª semana, o feto ele está coberto por uma camada de gordura que vai ajudar a proteger a pele, que é sensível contra constantes fricções que podem ter. As unhas, as sobrancelhas e os cabelos, eles estão presentes ao final da 24ª semana, perdão. E nessa fase, o feto ele vai ter aproximadamente aí por volta de 23 centímetros de comprimento. Já na 26ª semana, os olhos vão estar bem abertos e até a 29ª semana, os pulmões do feto eles vão adquirir a capacidade de realizar trocas gasosas. Mas, caso o feto nasça, nesse período vai ser necessários aí cuidados bastante intensivos. A partir da 35ª e a 38ª semana, a velocidade de crescimento desse feto ela vai ser reduzida conforme vai se aproximando o momento do parto. E com 38 semanas, o feto ele vai atingir em média de 50 centímetros e pesar aproximadamente aí 3,4 kg. Beleza, pessoal? Falando então um pouquinho agora sobre gêmeos, o que vai ser, no caso, esses gêmeos? Então, os gêmeos, eles são casos, da gestação múltipla, ou seja, são 2 embriões que vão se desenvolver ao mesmo tempo no interior do útero materno. E esse tipo de gestação, ele pode ocorrer de 2 maneiras diferentes. Uma delas é quando 2 ovócitos são fertilizados e vai ocorrer a formação de gêmeos dizigóticos ou gêmeos fraternos. E a outra forma é quando um ovócito fertilizado forma um zigoto, que vai se dividir e formar 2 embriões, mas somente em uma placenta. E nesses casos, nós vamos ter então os gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos. Falando então primeiramente sobre os gêmeos dizigóticos, ou também chamados de gêmeos fraternos, vão ser a ocorrência, que podem ser do mesmo sexo ou também de sexos diferentes, e por se desenvolverem a partir de zigotos diferentes, eles não vão ser idênticos. E durante o seu desenvolvimento, desses gêmeos chamados também de gêmeos fraternos, vão ser formados 2 placentas que podem ou não estar unidas. E a incidência desses gêmeos, ela geralmente é hereditária, ou seja, as mulheres de famílias que tenham esses gêmeos fraternos, elas vão possuir 3 vezes mais chances de repetir esse tipo de gestação. Aqui nas imagens nós podemos observar imagens de gêmeos dizigóticos. Eles podem ser do mesmo sexo, mas também não podem ser. Podem ter a mesma coloração de pele, o mesmo tom de pele, mas também podem não ter, ok? E os gêmeos monozigóticos, ou também chamado de gêmeos idênticos, vai ser quando na fase de blastocisto, a massa celular interna se divide e vão ser formados 2 embriões que se desenvolvem em uma mesma placenta. E a divisão ela também pode ocorrer em fases iniciais das clivagens, e aí, nesse caso, os embriões terão placentas separadas. Assim, os gêmeos idênticos eles são do mesmo sexo e geneticamente idênticos, o que vão se tornar eles muito parecidos fisicamente. Aqui nas imagens nós podemos observar exemplos de gêmeos idênticos, também monozigóticos. Partindo então da condição de gêmeos, tanto idênticos quanto não idênticos, nós vamos ter também uma outra condição que pode acontecer com gêmeos, que é chamado de gêmeos siameses. Então, os gêmeos siameses, também chamados de gêmeos conjugados ou chifópagos, eles vão nascer unidos por alguma parte do corpo, como por exemplo o tórax, a cabeça, a face e também as costelas. Bom, a taxa de sobrevivência desses gêmeos siameses é uma taxa muito baixa, porque muitos ainda morrem durante a gestação e quando eles sobrevivem, em alguns casos, eles podem ser separados por meio de cirurgia.
Porém, o sucesso desse procedimento ele vai depender muito da região do corpo que vai unir esses gêmeos e se não vão apresentar nenhum órgão em comum. Mas por que isso acontece, hein, gente? Bom, em alguns casos o embrião ele se divide em dois, originando os gêmeos idênticos, os gêmeos monozigóticos. No entanto, quando essa divisão ela é incompleta, ela vai ocorrer a formação desses gêmeos siameses. Há também a hipótese de que ocorre a separação completa dos embriões, que depois se fundem em algum momento do desenvolvimento, ocasionando assim a formação desses gêmeos siameses. Bom, e eu trouxe aqui para vocês um fato muito curioso de dois irmãos gêmeos siameses que chegaram até a vida adulta. O nome deles era Chang e Eng Booker. Bom, o termo gêmeos siameses ele surge por causa de dois irmãos, que são o Chang e o Eng Booker, que viveram no século XIX nos Estados Unidos. E eles nasceram em 1811 na cidade de Siam, que era o nome da atual Tailândia, e eram filhos de pais chineses. Não foram os primeiros gêmeos que viveram, no mundo nessas condições, mas devido à sua trajetória, eles ficaram muito conhecidos mundialmente no decorrer dos anos. Eles foram então explorados e escravizados para shows de bizarrice e se casaram com duas irmãs não siamesas e tiveram um total de 21 filhos. É muito filho, hein, gente? Bom, eles foram praticamente vendidos pela mãe e levados para os Estados Unidos. E ao chegar lá nos Estados Unidos, eles foram levados para diversos palcos e foram exibidos como se fossem monstros devido à sua condição que era pouco conhecida na época. Os empresários, então, colocaram o nome de gêmeos siameses por eles serem de Sião, e foi daí que surgiu o nome de gêmeos siameses. E após eles serem explorados, eles ganham a sua própria independência e continuam a se exibir nos palcos e arrecadar muito dinheiro com isso. E a partir disso, eles compraram terrenos, sua residência e se casaram com duas irmãs brancas que não eram siamesas. Mas o que vocês devem estar imaginando é, será que eles não quiseram se separar em algum momento? Bom, pessoal, eles até foram examinados por um médico, mas o médico disse que a operação ela seria de risco e então as suas esposas os convenceram de não realizar a cirurgia com medo que algo desse errado e elas ficassem sem os seus maridos. Então Chang, ele bebia com muita frequência e a sua saúde, ela acabou se fragilizando com o passar dos anos e ele acabou sofrendo um ataque cardíaco e teve que ficar de cama. E como o irmão dele vivia, unido a ele, mesmo o irmão estando totalmente saudável, também precisou ficar acamado. E em uma certa noite, Chang, ele ficou muito doente e quando Eng acordou, o seu irmão estava morto. E dentro de poucas horas depois, Eng também morreu. Não se sabe ao certo o motivo da morte do outro irmão, mas acredita-se que por estarem com parte do corpo ligado, ele acabou morrendo por falta de sangue devido, os seus sistemas circulatórios estarem ligados. Interessante, pessoal? Saber que na vida adulta eles conseguiram chegar e conseguiram viver e ainda formaram famílias e tiveram muitos filhos. Bom, aqui nas imagens nós temos outros exemplos de gêmeos siameses ainda crianças e unidos. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de desenvolvimento embrionário com ênfase em gestação. Qualquer dúvida, me mande um e-mail ou deixe a sua dúvida no fórum que em breve será respondida. Se cuidem, um grande abraço e muito obrigado pela atenção.